o capítulo 8 fala de um contato mais direto com Gregório, né? Um contato aí que se assemelha a um processo também de doutrinação, né, em sessão mediúnica. Eu estou falando do diálogo dele com Gúbio, né, especialmente com Gúbio. O capítulo tem o ponto máximo do capítulo é esse diálogo com Gúbio, e tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode refletir aqui em cima desse capítulo, né? Primeiro, digamos assim, o jogo de cintura e a inteligência emocional de Gúbio, de conseguir dialogar dentro do universo do outro para ser aceito, digamos assim, né? Ou para pelo menos ser escutado, né? Você veja que Gúbio tinha uma habilidade psicológica, né? E é próprio das almas evoluídas ter essa maleabilidade, essa flexibilidade de conseguir entrar no universo do outro, né? E veja que André Luiz, em alguns momentos, se preocupa em Gúbio não parecer um mentiroso, um fingido, né? E não é o caso, não é o caso. A gente pode pensar aqui, num exemplo próximo da gente, quando a gente vai conversar com uma criança, por exemplo. A gente tem que baixar o nível e entrar um pouco no universo da criança para poder falar o diálogo dela. É mais ou menos isso que Gúbio fez, né? O Gúbio, ele, como espírito mais amadurecido, ele sabe que essa autoridade que o Gregório acha que tem, não é esse poder todo, né? Mas ele entra e ele respeita, ele não tem medo, né? Mas ele entra e ele respeita, ele se submete para poder ser escutado, né? Porque o que ele pretende, na verdade, é chegar no coração de Gregório e sensibilizá-lo, né? Não adianta nada ele entrar e bater de frente, né? Allan Kardec tem um trecho em O Livro dos Médiuns que ele vai dizer que os espíritos bons, às vezes, quando se comunicam em sessões mediúnicas, onde existe o equívoco, o erro, para tentar corrigir, esclarecer, primeiro fala, digamos assim, dentro da linguagem daquele grupo, né? Porque bater de frente contra os preconceitos é a melhor forma de não ser escutado. Kardec chega a dizer isso. E aí os espíritos dão uma metáfora para ele, dizendo assim: num grupo mediúnico muçulmano, um espírito superior não vai falar contra Maomé. Não vai dizer que Jesus é o guia espiritual do mundo, porque isso não vai ser aceito por aquele grupo. Então eles têm a habilidade de entrar, né, no universo, no campo do entendimento ali, para poder puxar a pessoa para aquilo que a pessoa ainda ignora, digamos assim, né? Para aquilo que a pessoa desconhece. E Gúbio faz isso com maestria aqui. É impressionante a habilidade dele, né? A forma como ele coloca as palavras, o discurso que André Luiz coloca aqui dele é um discurso bastante lúcido, bastante sábio, né? As palavras dele são muito precisas, né? As coisas que ele coloca, né? E aqui existem algumas coisas que precisam a gente aqui considerar. Primeiro, veja que coisa interessante. Tem um momento que André Luiz diz assim, quando fala sobre o cordeiro e os dragões, e aí André Luiz diz assim: aquela particularidade da palestra bastava para que a minha curiosidade explodisse indômita. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda e de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquirição íntima, convidando-me, sem palavras, a selar os lábios entreabertos de assombro. Ora, o que André Luiz está dizendo é que a reflexão dele era correta, que ele chegou à conclusão que essa reflexão em torno dos dragões é correta. E aqui, gênios satânicos da lenda de todos os tempos. Isso daqui é interessante a gente comentar, né? Que do ponto de vista da psicologia junguiana, isso seria um arquétipo, né? Um tema central da humanidade, né? Um tema que está no inconsciente coletivo. Em toda tradição cultural de folclore, de mito, de fábula, de religiosidade, de filosofia, tem essa tradição de um anjo mau, de um gênio satânico, de um anjo caído, essa ideia. E aqui eu gostaria de... eu não acho que essa alusão que André Luiz está fazendo aqui é à toa. André Luiz está tocando aqui num conceito antigo, um conceito da tradição de muitos povos, e ele está, de alguma forma, dando uma pista para nós para dizer o seguinte, que quem é Gregório? É um sacerdote. Ele foi o sacerdote católico no mundo. Então, um gênio satânico é justamente um religioso caído. Isso é interessante porque alguns teólogos chegam à conclusão hoje de uma coisa interessante.
A conclusão que alguns chegam é que o anticristo é cristão. O anticristo é cristão. Por quê? Quando a gente pega os textos sobre o anticristo e a alusão, por exemplo, à besta do Apocalipse, Emmanuel até tem um texto em A Caminho da Luz que fala sobre isso, a besta do Apocalipse, ele vai dizer que a besta do Apocalipse é justamente a igreja cristã ao longo dos tempos desviada, desvirtuada. Eu posso até pegar aqui a referência para citar aqui, literalmente, né, fiel a Emmanuel. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que esse símbolo do anticristo, ou do diabo, ou do gênio satânico, ou do anjo caído, não é alguém adversário estranho que se volta contra. Na verdade, é alguém que está no meio e que cai, que fracassa. Né? E aí é interessante, por quê? Tem um texto que eu já citei aqui, um texto de Irmão X, psicografado por Chico Xavier, um texto em Cartas e Crônicas, se não me engano, que fala de um sonho que Kardec teve, na verdade, uma saída do corpo. Kardec estava elaborando o Livro dos Espíritos, esse conto é muito conhecido, e ele vai adormecer, né? E o espírito de verdade retira ele do corpo e leva ele a uma região de sofrimento. E ele vê gemidos nesse local, ele fica bastante sensibilizado com aquilo e pergunta ao espírito de verdade de quem se tratava. E o espírito de verdade responde para ele que não se trata desses, porque Kardec começa a falar que devem estar os imperadores de Roma, aqui devem estar os grandes conquistadores da África, da Antiguidade, da Grécia, das civilizações que geraram as guerras, etc. Ele começou a citar, e o espírito de verdade não. Esses gemidos aqui são daqueles que estavam mergulhados na verdade, os cristãos de todas as épocas, os espiritualistas de todas as épocas, aqueles que tinham o farol do conhecimento, porque aqueles que você está citando são ignorantes. São espíritos que eram pouco esclarecidos e, portanto, tinham responsabilidade menor. Ao despertar a consciência, muitos daqueles já reencarnaram, já resgataram, já se recuperaram, mas esses que eram amantes da verdade, que estavam, digamos assim, com o tesouro do conhecimento espiritual ou de algum nível de discernimento, para esses a coisa é mais difícil. Aí eu fiquei pensando, conectando com esse texto. Por que para esses a coisa é mais difícil? Não é só pela gravidade da responsabilidade e a consciência de culpa que esses espíritos se permitem. Porque se o indivíduo fica culpado, mas ele se arrepende e se permite renovar, ele tem outras chances. A misericórdia de Deus não fecha as portas. Então não é isso. O que é que quer dizer esses gênios satânicos que são normalmente religiosos fracassados e que se tornam rebeldes? São seres que tinham acesso a determinada parcela da verdade, mas o orgulho contaminou eles de tal forma que eles não esperavam que fossem fracassar. E aí, ao caírem e ao perceberem a situação miserável em que se encontravam no mundo espiritual, se rebelam. A rebeldia deles é uma opção do livre-arbítrio deles, é uma escolha do livre-arbítrio deles para, digamos assim, lidar com essa culpa e, em vez, digamos assim, se renovar, admitir os erros e procurar, eu aceito repará-los, o orgulho é tão grande que não, eu era alguém que eu me acreditava um ser de luz. Como é que agora eu vou me sujeitar, me admitir nessa condição de treva? Então, o que é que eu faço? Eu me revolto contra. Eu crio um império paralelo. Né? Porque o que Gregório fez foi assim, no fundo, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai reencarnar. Gúbio fala isso para ele. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que olhar para os olhos da sua mãe. A vida é inevitável. Uma hora você vai ter que se encontrar com ela. Você não quer reencarnar, não? Ele diz isso, né? Nascer para mim é intolerável, ele diz assim. Nascer no mundo físico é intolerável. Ele cria um universo paralelo, ele sabe que em algum momento ele vai ter que resgatar os débitos, mas ele joga para depois, ele protela, não quer nem saber, ele nega, né? E ele cria um império paralelo, onde ele tem todo um argumento, boa parte dele sofista, mas um argumento de eu crio o meu paraíso aqui, no mundo espiritual, um mundo espiritual que tem prazeres, é claro, prazeres ligados ao corpo físico, à dimensão física, e como o mundo físico predominantemente é inferior, o mundo físico alimenta a gente consegue se alimentar dessas sensações por conta do mundo físico, das obsessões que a gente se nutre dessa energia, e eu fico muito bem aqui. E ao mesmo tempo domino os próprios encarnados.
Essa é a noção. Veja como a sede de poder e o orgulho fazem o indivíduo, em vez de caiu em si, se deu conta do erro e procurar se renovar, humildemente procurar, até aqui eu estava errado. Por isso que a metáfora e o exemplo de Paulo, naquela conversão que ele fez na estrada de Damasco, é tão simbólica, é tão profunda. Por quê? Porque o indivíduo, com a inteligência que ele tinha, com a fama que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, se dá conta que ele estava errado e começar do zero é muito difícil. Né? Do zero aspas, né? É muito difícil. Então, aqui, na verdade, André Luiz está dando uma dica para a gente, dizendo que esses gênios satânicos não são espíritos ignorantes e rebeldes desde o começo. São espíritos que estavam dentro das doutrinas. Na Igreja Católica, na Igreja Protestante, né? E agora a gente pode falar até no meio espírita, embora o movimento espírita seja recente, né? Ou seja, que estão dentro da fonte do conhecimento, né? Que tem acesso aí a exemplos, que já despertou para as questões espirituais. Né? Para esses é muito mais difícil humildemente reconhecer que estava errado e recomeçar. Então, são religiosos fracassados, são espíritos que se enganaram na própria religião e no cristianismo. Então, isso é a primeira coisa que me chama a atenção aqui do texto. Bom, uma outra coisa é o seguinte, Gregório chega a dizer assim, sem eles, que seria da conservação da terra? Sem eles, aqui os dragões, né? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Olha o raciocínio sofista. Olha o raciocínio sofista, porque de fato ele tem razão. Como pode operar o amor que salva sem a justiça que corrige? A frase dele é perfeita, é harmônica, é bastante lúcida, mas ele está usando de uma forma distorcida. Né? Ele está usando a noção de justiça sem se dar conta, ou talvez até se dando conta, mas negando isso, porque esse é o argumento de todo espírito obsessor, de todo espírito rebelde, de todo espírito que quer se vingar. Eu fui magoado, eu fui de alguma forma injustiçado, há pessoas que são más no mundo e continuam más, por que eu não posso fazer justiça? Eu estou sendo aqui no mundo espiritual o braço da justiça. Eu estou, na verdade, e realmente, essa comunidade de espíritos, eles estabelecem punições, estabelecem tribunais, estabelecem processos judiciais, né? Processos judiciais, alguns bastante sofisticados, como o ordenamento jurídico do mundo mesmo. Né? E esses processos, na verdade, como o texto até coloca, né? Fazem um escrutínio da sua vida, examinam muito bem. Eu nunca me esqueci de uma reunião mediúnica que eu participei, que o obsessor disse, você não grava sua palestra? Aqui a gente grava muita coisa também. A gente tem os vídeos dos equívocos, dos erros, dos maiores vexames que vocês cometem. A gente grava aqui para depois mostrar. Quando vocês vierem aqui, a gente mostra a gravação. E a gente mostra e vai dizer, diga agora que é mentira, está gravado. Então, é uma forma, aspas, de fazer a justiça deles, através desses tribunais, como se fossem tribunais do judiciário do mundo. Né? E aí ele coloca um argumento que é um argumento, apesar do raciocínio ser correto, um argumento sofista, quer dizer, os juízes não têm esse papel no mundo, os juízes não têm que lidar com criminosos o tempo todo. Veja bem, o erro deles aí é considerar o seguinte, que do ponto de vista da vida espiritual e das leis morais, quem corrige nessa justiça é Deus e não a criatura. Não é a criatura que deve pegar essa justiça e fazer justiça. Né? Tanto é que tem uma questão do Livro dos Espíritos, eu não sei direito qual é a questão, mas está lá nas leis morais, que Kardec pergunta sobre a lei de Talião e essa reparação olho por olho, dente por dente, e se o ser humano não deveria operar assim no mundo, já que estaria, de alguma forma, fazendo a justiça divina. E os Espíritos respondem para ele, tem cuidado, que esse olho por olho, dente por dente, deve ser estabelecido pela justiça divina e não pelos homens. É Deus quem estabelece. Aí você vai perguntar, Flávio, mas no mundo físico não tem a justiça humana? Tem a justiça humana, mas a justiça humana ela é impotente para lidar com um monte de coisa. A justiça humana tem limites. Né? A justiça humana, na verdade, eu vou dizer uma coisa, a justiça humana não educa,
não transforma ninguém. Se alguém for do direito aqui, me perdoe o que eu estou falando. Eu sei que em algum nível a gente pode ter algum tipo de mudança social, né? Eu sempre uso o exemplo do cinto de segurança. Vocês lembram quando o cinto de segurança começou a ser obrigatório? A gente se rebelava, não queria usar. Hoje quase que ninguém questiona o cinto de segurança. A lei funcionou aí para um amadurecimento da consciência. Mas, via de regra, as modificações profundas não é porque está na lei que eu necessariamente mudo minha consciência, eu mudo. A lei, na verdade, vai, de alguma forma, oferecer o mínimo possível para a gente não viver em barbárie. Ordenar, Então, por exemplo, é aquilo que eu falo, eu mato alguém, a justiça humana tem condição de reparar isso? Não tem, porque a vida que eu matei já foi. Mesmo que eu sofra uma pena de morte, não vai devolver a vida que eu já matei, que eu já tirei. Se eu tenho o risco de matar outra pessoa, eu sou preso para não piorar a minha situação e não piorar a situação dos outros, não ofender os outros. Mas aquilo que eu me comprometi em termos de dívida, a justiça humana não vai poder devolver a vida. Então a justiça humana, ela recolhe cacos para que a justiça divina faça o resto. Porque a justiça divina tem como, eu matei alguém, a justiça divina tem como mais tarde enviar esse alguém que eu matei como filho. Eu recebo esse alguém que eu tirei a vida como filho e reparo assim. Né? A reencarnação, a justiça divina tem outros mecanismos complexos que a justiça humana não tem. A justiça humana recolhe cacos quando o estrago já foi feito. Né? Quando o estrago já foi feito, aí a justiça humana tenta diminuir, atenuar, mas não resgata débitos espirituais, não recupera necessariamente pessoas. Né? Então, o papel dos operadores do direito é, digamos assim, tentar ordenar um pouco, mas a verdade é que as criaturas amadurecem quando de alguma forma evoluem a consciência, quando de alguma forma amadurece espiritualmente, desperta espiritualmente. Então esse é um raciocínio que ele coloca, um raciocínio muito perigoso, um raciocínio sofístico, que boa parte dos espíritos aí endurecidos no mal, eles utilizam a ideia de que não... porque de fato, essa região do Gregório pega a gente que está com dívida mesmo. O que eu acho interessante é o seguinte... Eles, sem saberem, Joana de Anjos tem uma mensagem que fala isso, eles, sem saberem, estão sendo instrumentos da divina providência. Eles estão realmente operando como instrumentos de purificação desses espíritos. De alguma forma, esses espíritos, sofrendo isso, acabam por reparar parte dos débitos, acabam por amadurecer nas torturas de que são vítimas, nos suplícios de que são vítimas. Só que aquilo dali também é temporário. É como se Deus utilizasse da própria imperfeição humana para amadurecer a imperfeição humana, né, para melhorar. Porque ali, tanto o algoz torturador quanto o torturado estão aprendendo com as escolhas. Né? O torturador, em algum momento, vai despertar a sensibilidade e a compaixão. Está tendo tempo, inclusive, para se arrepender. Muitos espíritos que estão flagiciando outros espíritos chegam em mediúnica assim, eu estou cansado. Não aguento mais. São anos fazendo isso. E eu me dou conta que as vítimas que eu tanto torturo ficam gritando aqui dentro da minha consciência. Né? Eu ouço os gritos delas. Ora, então, eles estão também... Deus permite que eles amadureçam com o tempo, mesmo fazendo mal. Né? E do mal, ainda assim se opera o bem. Agora, quando eu vejo esse tipo de processo, eu sempre penso o seguinte, que isso faz parte ainda de um nível de consciência ainda atrasado nosso. Tem uma frase de Jesus que me chama muita atenção no Evangelho, que ele diz assim, até João Batista, o reino dos céus é alcançado ou assaltado pela violência. Até João Batista, o reino dos céus foi assaltado pela violência. Eu entendo esse pensamento de Jesus de dizer, até antes de mim, João Batista representa o último profeta antes dele, até antes de mim, os processos eram o quê? Prova e expiação. Prova e expiação. Eu erro e aí sofro aquilo que eu errei. Eu firo alguém e reencarno e passo na pele aquilo que eu fiz o outro sofrer. Até João Batista era assim. Ele estava querendo dizer que a partir dele, ele tinha um outro roteiro. Você errou, você pode se recuperar pelo amor, pela iluminação de consciência, pelo bem que você faça. É um outro roteiro que você pode escolher. Né? Tanto é que Divaldo tem uma mensagem que ele diz assim, que os espíritos missionários que passam por esse mundo nem precisariam de sofrer,
Mas quando a gente vê uma irmã Dulce, um Chico Xavier, esses espíritos ainda assim sofrendo muito, é como se eles também escolhessem aquelas dores para se agigantarem ainda mais, para ainda aumentar, aproveitarem o máximo das experiências para sublimarem ainda mais, para desenvolverem ainda mais sensibilidade, para desenvolver mais empatia pelo próximo, né? Porque esses espíritos nesse grau aqui, mesmo sofrendo, o sofrimento tem uma função, principalmente em espíritos muito embrutecidos. Quanto mais embrutecidos, mais a dor é brutal. Eu costumo brincar aqui, você já viu um homem das cavernas tendo depressão ou crise existencial? Não tem. A dor nele é brutal, a dor é física. À medida que a criatura vai evoluindo, ele vai tendo dores mais morais, né? Dores mais emocionais, existenciais, dilemas que o homem primitivo não tem. Ora, mas ainda assim, esse espírito muito atrasado, esse homem muito atrasado, a dor nele opera crescimento, mas é assim, ó. Por quê? Porque ele sofre, mas fica revoltado, faz o outro sofrer, aí daqui a pouco ele sofre também, fica na revolta, ele até aproveita pouco do sofrimento. No caso dos espíritos missionários, as dores que eles passam, eles aproveitam tudo. Eles conseguem, na dor, evoluir mais. Porque a dor pode me fazer, inclusive, uma pessoa revoltada, problemática, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque a divindade deixa os espíritos amadurecerem na dor, até escolherem, digamos assim, o caminho da consciência, o caminho da evolução consciente, porque prova e expiação, reino dos céus assaltado pela violência, você evolui, mas evolui muito devagar. Quando você escolhe o amor que cobre a multidão de pecados, como dizia Jesus, aí é outra coisa. Sofrendo ou não sofrendo, você está avançando a passos maiores, a passos mais largos, né? Então, aqui tem um raciocínio muito intricado, mas sofista, né? E aí, ele diz aqui, ó para que como isso daqui é um exemplo. Nós sim é que somos os olhos da sombra, para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Então, vejam como eles, né, têm esse sistema de monitoramento, né, de vigilância para justiçar aquilo que eles acham justo, né? Uma das coisas que mais Jesus conversava com os doutores da lei da época do judaísmo, da primeira revelação, era isso, né? Era a respeito da misericórdia. Você vê as parábolas que Jesus conta e os ensinamentos que Jesus conta para os doutores da lei, todas elas é sobre misericórdia, sobre compaixão, né? Como se falasse para o doutor da lei que a misericórdia estava acima da lei, né? Que a misericórdia era algo, ou que fazia parte da lei que eles ignoravam, né? Um outro item aqui. Ouso lembrar, aqui é Gúbio falando para Gregório. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Gúbio está aqui sintetizando o propósito da evolução. O propósito da evolução não é você passar por miséria, por dor, por enfermidade, sofrer por sofrer. É porque existe um aprendizado ali, mas quando a gente educa o ignorante, quando a gente ilumina a consciência do enfermo, quando a gente muda a forma de pensar e a forma de sentir estando no equívoco, o processo evolutivo é outro. Ele está dizendo o seguinte, olhe, eu entendo sua situação de punir, mas tem outro caminho. O caminho de iluminar consciências, porque aquela consciência que está errada e que pode ser punida, se iluminada, ela não vai errar mais. Mas a consciência punida pode voltar a errar. A consciência que coloca a luz nela, aí já é diferente. Já não é a mesma. Pode até errar, mas não erra da mesma forma. Num processo desse de muito poder e de muito narcisismo, é muito difícil alguém que está nesse narcisismo escutar o outro. Por isso que Gúbio foi respeitando a autoridade, né? Foi de alguma forma concordando com ele, e chega a dizer, eu não tenho dúvida que você pode me punir, eu não tenho dúvida que você pode tentar investir contra mim, né? Mas o mesmo poder que te deu essa condição de me punir é o poder que eu confio e ao qual eu estou submetido. É um pouco do que Jesus falou para Pilatos, né? Pilatos voltou-se para Jesus e diz, me fala alguma coisa porque eu tenho teu processo nas mãos. E Jesus diz, mas isso só é possível porque foi conferido pelo alto. Eu estou nas suas mãos porque foi conferido pelo alto, foi permissão de Deus. Quando ele viu que não alcançava, que estava difícil de
chegar. Ele, né? Ele disse, não, você não vai deixar de comer. Só que nós vamos adiar, você lembra? Perfeito, perfeito. Que André Luiz até fica incomodado com isso, né? Adiar, você devia falar para acabar com tudo. Não. Porque se ele dissesse que vão acabar, ele não ia Tá, aceitar, exato, né? exato. Gúbio fez algo que a gente em psicanálise chama de manejar resistência, né? Que é o indivíduo estar resistente, você propõe uma negociação ali temporária, né? Se você não pode, não, então, né, pelo menos por enquanto, veja, eu não te peço que você colabore comigo, só não continue investindo contra a Margarida. E aqui a gente tem alguns raciocínios. Primeiro, veja como a reencarnação de alguém é importante, né? A reencarnação dela abriria espaço para a maternidade desses espíritos que viriam, né? E talvez até ele próprio futuramente, né? Então veja como a reencarnação de alguém, por isso às vezes a gente vê alguém enfermo, com um monte de coisa e as coisas melhorando, se curando, etc. Por quê? Porque há uma razão de ser daquele sujeito ainda estar ali no corpo físico, ainda sendo mantido ali, né? Por razões até que não sejam de mérito dele, mas por ele ser instrumento, né? No caso dela, uma família que viria através dela, e era necessário mantê-la no corpo físico ainda, né? Apesar de ser assediada. E é interessante porque, veja, que da mesma forma que a gente não pode dizer que os obsessores estão o tempo todo colocando a gente nas mãos dele, porque isso não é verdade, né? Os obsessores não têm esse domínio. Por outro lado, a ideia de ignorar o processo obsessivo é uma ideia perigosa. Alguns espíritas têm feito isso muito. E me permito dizer até uma meia-culpa, porque tem muita gente, muitos de nós da minha área, fazendo uma psicologização em excesso e retirando os processos obsessivos do cenário. Você veja que o Gregório diz que são 60 entidades que estavam em cima dela e que o processo de alienação mental ele acreditava que era inevitável. Ou seja, que a mente dela já estava destruída por conta daquelas mentes. Margarida, a mente da Margarida. Agora, quer ver uma coisa? Os bons espíritos e o próprio Gúbio não teria como blindar Margarida por ter um poder moral maior do que Gregório? Em tese, poderia. A gente vê processos dessa natureza. Mas por que? Isso que é interessante. Por que ele vai até Gregório, pede a Gregório, e ele explica, a tua mente está tão conectada com a de Margarida. Por que está conectada? Porque o erro que a Margarida fez, se eu te faço mal, a minha mente acaba ficando, graças à culpa, sujeita às suas agressões. Se você fica com ódio de mim e não me perdoa, a sua irradiação mental me alcança. E aí a gente vê, Emmanuel diz isso em Pensamento e Vida, não é à toa. A alma que se equivoca depois começa a enfrentar uma série de processos de doença psíquica ou doença física, somatiza. Por quê? Porque por detrás daquilo há a culpa do espírito, que abre espaço, digamos assim, para queda de imunidade, para um desequilíbrio no campo vibratório e aí a instalação de determinadas doenças, patologias, né? Por quê? Essa fragilidade, porque a saúde verdadeira tem a ver com a harmonia do espírito, né? Por isso que todos nós ainda adoecemos, porque, como diz Joana, né? Saúde integral só Jesus, né? Qualquer outro espírito que passou pela Terra teve acidente de percurso na área da saúde, né? Quando a gente vê, por exemplo, o exemplo do Cristo, a gente vê que ele não teve um episódio sequer, e os evangelistas anotaram detalhes, né, de problemas de saúde. Por quê? Porque era uma saúde integral, de dentro para fora, né? Mas, e aí, o interessante é isso, por que Gúbio vai até ele e pede a permissão dele? Porque o processo de evolução não é de violência. Os bons espíritos poderiam intervir de maneira ostensiva e blindar. Mas, primeiro, Margarida estava aprendendo com a experiência, Gregório estava aprendendo também com a experiência, ela com a experiência da provação severa, por conta daquilo que ela permitiu fazer com ele, e ele também, com ressentimento, estava tendo a experiência de tentar recuar. Deus dá tempo aos indivíduos, mesmo no erro, para se recuperarem no erro, né? E aí ele vai até o Gúbio vai até Gregório para pedir, sua mente está tão conectada com a dela por causa da culpa dela, e ele fala, onde está o devedor, aí está o cobrador, que eu lhe peço, não que você perdoe ela, mas você não continue investindo contra ela. É só isso que eu te peço. Às vezes a gente diz isso ao obsessor. O obsessor, muitas vezes o espírito obsessor diz em mediúnica assim, você não sabe o que você está me pedindo, o quanto eu fui ferido e fui magoado. Você não sabe que eu não tenho condição de perdoar
e de sentir bondade pela pessoa. E aí a gente faz o seguinte, a gente faz uma negociata, um pedido menor. A gente faz assim, não, eu não te peço para você perdoar agora, porque são séculos ou anos odiando. E uma ferida aberta há tanto tempo não vai cicatrizar de uma hora para outra. Eu só te peço o seguinte, quando acabar a sessão, não volte lá. Fique por aqui com a gente. Fique aqui com os bons espíritos. Passa uma semana aqui ao lado dos bons. Porque se você for lá, a ferida que está cicatrizando vai se abrir de novo. Não volte lá. Porque o perdão vem depois. Com o tempo, o perdão nos seus sentimentos vem. Por agora, não. Então a gente faz esses pedidos, né? E é interessante porque Gúbio tem uma frase que a mim me chamou a atenção. Ele diz assim, nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. Olha o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que quando você me faz o mal e eu fico preso, paralisado no mal que você me fez, o mal que você me fez, a agressão que você me fez, o equívoco que você cometeu comigo, é resultado de uma imperfeição sua. Só que todas as imperfeições são temporárias. As imperfeições dos espíritos são todas temporárias, têm prazo de validade. O que fica de maneira eterna é virtude. Então eu paraliso em função de algo que um dia não vai existir mais. Às vezes você já melhorou com o tempo, já não é a mesma pessoa, e eu estou paralisado, preso com a imperfeição que nem existe mais em você. Então, odiar aquele que me fez mal é, no fundo, ficar apegado a um aspecto dele que é temporário, que um dia não vai existir. Ele não vai ser assim para sempre. Eu estou preso só a um lado que não é o lado eterno dele. Né? Por isso a ideia do amar aos inimigos é isso, né? O amor aos inimigos é compreender que aquela criatura, por mais perversa que seja, mais inferior que me agrediu, uma hora vai deixar de ser aquilo. Agora imagine se eu vou ficar odiando ela para a eternidade. Um dia eu vou ser espírito superior e ela também. Um dia eu vou chegar à evolução superior e ela também. E essas imperfeições que um dia ela teve e eu tive, não vai haver mais. Então, veja que em termos de longo prazo, de eternidade, né, essas coisas perdem um pouco da importância, que é, talvez, a visão panorâmica de um espírito evoluído. Eles vêm a longo prazo, né? E a gente vê de maneira mais imediatista, né? Mas ele não está mais ali fazendo mal, mas tem 60 pessoas. Essas pessoas, como é que fica a situação delas? Elas também vão, essas pessoas que estão lá fazendo o trabalho com a Margarida. Isso. É porque o processo de obsessão em cima de Margarida teve a mão dele durante muitos anos, né? Ele está usando uma estratégia que é uma estratégia perversa, que é o seguinte, como ele no fundo tem amor por ela, ele não quer ser o punhal que desce sobre ela e ela despertar e perceber que foi ele que estava agredindo. Ele está por detrás, tem uma legião de espíritos ali maltratando ela, e ele vai aparecer a ela depois como benfeitor, porque no fundo ele a ama, né? Olha que estratégia, né? Que ela de joelhos, pedindo, né, ajuda para ele. Olha que estratégia que o espírito utiliza, né? E você falou, Flávio, o processo podia ser interrompido porque as potências celestes, vamos dizer assim, tinham condições de interromper. Mas seria um prejuízo muito grande, porque do jeito que está, o estágio de evolução, de conscientização, vamos dizer assim, dos espíritos envolvidos na problemática, está a um passo de cada um se encontrar, né? E o próprio Gregório, que é aí o que você está falando, o próprio Gregório, ele já tem esse gene de arrependimento, embora ele continue obstinado no plano perverso dele, né? E a Margarida provavelmente também esteja alcançando um estágio onde ela já padeceu o suficiente para ela emancipar, né? Então, tanto é que de um jeito ou de outro o Gregório acaba aceitando a visita de Gúbio, de um jeito ou de outro acaba aceitando a reunião, porque ele tinha total condição de não querer nem ver. Lá quando o Gúbio bate a porta lá, encontra aquele sujeito lá, o porteiro, e insiste para ver e tal, e aí depois o Gregório fala, não, tudo bem, vou receber. Isso já é um indício de que ele já está acessível, porque com um pouco de experiência que a gente tem, por exemplo, em mediúnica, a gente vê que o espírito chega dizendo que não quer,
que o ódio continua o mesmo, que o ódio cada dia cresce mais, mas se ele está ali, na sessão mediúnica, se ele foi conduzido para ali, é porque os espíritos superiores sabem que ele já tem a condição necessária, ou seja, o espírito não se deu conta disso ainda, mas a espiritualidade maior já percebeu que ele o processo de arrependimento que é dentro dele, embora ele verbalize outra coisa. Embora ele verbalize ódio, embora ele verbalize vingança, revolta, mas lá no fundo ele está cansado, ele está extenuado de fazer o mal, né? Então aí é o momento, e isso está acontecendo nesse processo, né? Você comentou aí atrás uma coisa que eu acho fundamental, né? Que você estava na discussão de Gúbio e Gregório, toda essa psicologia de Gúbio para tentar reverter o processo, então fantástico, né? Aprende-se muito com ele. Mas quanto a essa questão da queda de braço entre os dois, Gúbio não bate de frente em momento nenhum, né? Mas não deixa de ser também esclarecedor, não deixa de ser doutrinador do processo. E tem um momento que ele fala assim: eu não discuto os desígnios de Deus quanto a utilidade do que você faz, a autoridade, o poder que você tem, que você adquiriu para fazer isso aí, não discuto isso aí. E aí vem tudo aquilo que você colocou, né? Ou seja, ele sabe que de uma forma ou de outra, tudo isso no plano de Deus tem o seu porquê. Embora a vista do próprio Gúbio era perverso, né? Aos nossos olhos é perverso fazer o que está fazendo, mas nos desígnios de Deus cada coisa tem lá seu caminho, né? Porque, eu ainda tento entender muito como é que essas potestades da subcrosta, das furnas, né, esses dragões, né, como relata aqui, como é que eles estabelecem o poder, né? Porque no caso, a Margarida aí, ela tem débitos, grandes débitos. E a gente sabe como é que é o processo dos endividados, né? O psique deles acaba aglutinando o grupo de acordo com o mal que praticam. Criam-se aí os chamados umbrais, as colônias de umbrais, né? Até aí a gente entende, por exemplo, os suicidas vão para o Vale dos Suicidas, os aborteiros vão para o Vale dos Aborteiros, e por aí vai. Mas qual é o mecanismo que você consegue pegar aquela pessoa? A fragilidade eu entendo. Porque qual é a brecha que eles usam para puxar? Né? Isso eu entendo, a brecha. Mas o mecanismo que fala assim, fulana chegou aqui porque ela é suicida, né? Eu já vejo no perispiritual. Então, qual é o mecanismo que faz com que ele pegue ela e não o outro, e não o outro, e não... Você está entendendo? Qual é o processo disso, né? Isso é uma das coisas que eu ainda quero aprender com o André Luiz. Uhum. Né? Vou ver se nos próximos livros eu consigo compreender isso aí. Que eu acho complexo isso, né? Porque no caso do Gregório, por exemplo, ele tem direito sobre Margarida, né? Mas ele não tem direito sobre aquela imensidão de espírito que ele está controlando ali e maltratando, né? Como é que funciona? Que mecanismo é esse? Compreende? Compreendo. Né? Interessante isso. Né? Então, eu entendo que a Margarida está sob o julgo e o controle dele faz sentido, né? Os dois estão com o magnetismo ligado, aquilo que você colocou, a vibração dos dois é intensa, já fez uma via, uma avenida de ódio entre os dois. É uma relação complexa, ou seja, a ligação dos dois dá para compreender. Dá. Mas é de Gregório com o resto dos sofredores. Essa comunidade toda... Aquela comunidade toda, uma cidade inteira, sob o jogo dele. Porque ele foi papa. E ele, assim, o poder dele é porque ele já vinha com isso, que ele tinha poder. E deve ter esses outros espíritos vinculados a ele também nessa área, quando ele era papa, que se serviam a ele, né? Esse é o Papa Gregório? Ele é o Papa. Eu só perdi isso aí. Ele é o Papa. Eu não sei o que é Papa. Teve um monte de Gregório. Teve um monte de Gregório, Gregório VII.
Na verdade, não fica claro no livro que Papa é, entendeu? Mas ele foi um Papa. Gregório é uma alusão a um desses Papas. O raciocínio de Patrício, vale a pena a gente pensar aqui. Tem isso daí, alguém que talvez foi um homem público, que influenciou aí no mundo espiritual, continua exercendo essa influência no imaginário das pessoas, porque as pessoas também acreditam naquela influência, embora seja espírito que é falido, não é um espírito falido, mas tem no imaginário das pessoas uma autoridade, e aí se submete, as pessoas se submetem. Mas tem também um efeito que é assim, primeiro, o desencarnado, ele também pode continuar se comprometendo no mundo espiritual, né? Da mesma forma que eu posso me comprometer aqui no mundo material com pessoas, e às vezes até com grupos, no mundo espiritual eu posso me enrolar ainda mais, me complicar ainda mais, que é o caso de Gregório. E também tem uma coisa que é assim, é um efeito cascata. É muito comum nessas organizações religiosas, organizações espirituais, a gente vê, por exemplo, esse líder que de alguma forma tem uma certa ascendência pelo nível de perversidade, de rebeldia, pela astúcia e inteligência. Tem alguma coisa que faz essa hierarquia. Pelo domínio dos fluidos, né, pelo autodomínio, né, pela frieza. E aí vai estabelecendo, digamos assim, subordinados, que também têm interesses. Normalmente, os subordinados permanecem dominados pelo medo. Certa vez eu conversava com um deles e eu disse assim... porque ele até para falar dos superiores dele, ele dizia de uma forma, não, eles podem até não estar aqui na sala mediúnica, porque não entraram, porque os benfeitores tinham barreira, mas eu sei que qualquer coisa que eu fale aqui, eles estão me ouvindo. Olha a sensação de monitoramento, né? E às vezes podem estar realmente, né, acompanhando. E aí eu dizia assim, sabe qual é o problema? É que você é dominado por eles por medo. No fundo, você tem muito medo. E eles fizeram uma lavagem cerebral em você, para que você fique sob a dependência deles, porque eles também têm interesse sobre você. Eles são líderes que também têm medo. Tem medo no momento em que eles terão que ter a crise da consciência e ter que renovar e ter que assumir as responsabilidades. E você está apegado a eles por um medo terrível. E eles se alimentam, exploram de você, das suas energias, porque existe isso. E aí o que é que acontece? Aí vem o efeito cascata. Esse espírito, que deve ter também desafetos, quer também se vingar, se associa, então faz uma negociação, não, você vai me servir aqui, e em troca eu vou ajudar você no processo de obsessão com quem você está perseguindo. E isso vira um efeito cascata numa comunidade voltada para o mal. No exemplo dele, Papa, sobre o domínio por exemplo, o Divaldo fala muito do mandado de Richelieu na França. Quantos espíritos estão envolvidos? Então, Richelieu, em pessoa, não foi até a ponta, não fez a maldade, mas muita gente fez maldade, viveu e tal, em nome de Richelieu. Assim foram os grandes reis, assim foram os grandes papas, né? Teve papa que foi barbaridade, né? Então, ou seja... Então faz sentido, entendeu, Lígia? Porque, embora ele não tenha feito mal direto, mas o mal foi feito em nome dele, mas na ambiência, ou seja, na ambientação, no contexto criado por aquele líder, né? E aí o que o Flávio fala tem muito sentido também, e casa. Por quê? Como eu pratiquei o mal lá, quando o presidente da República era fulano de tal, com a lei tal, e eu era adepto desse movimento, dessa ideologia, eu pratiquei meu mal, eu estou preso a ele. Entendeu? Quando esse sujeito... Então eu fiz o meu mal, e o meu mal está atrelado a ele, que era o líder político, militar, não sei o que lá dessa época. Então quando ele cria lá a potestade dele lá no submundo, na crosta, eu estou imantado já a essa psicosfera, né? Automaticamente, eu já sou verdade. Então faz sentido. No comentário que eu vi, quando falou sobre isso, ele fala até no trajar, quando aquela túnica vermelha, ele diz que é justamente a túnica que o Papa usava, que ele estava se apresentando assim também. Uhum. Porque, na verdade, como todo Papa foi um cardeal, né? O cardeal usava aquela... Antes das vestes papais, usa a vestimenta vermelha, né? Então, Richelieu era um cardeal, né?
É interessante esse raciocínio mesmo de vocês dois, porque, de fato, às vezes eu me comprometo com um grupo, com um coletivo, desvirtuo uma comunidade e mais tarde recebo essa comunidade para reorientar. Divaldo já falou que boa parte da população que ele atendeu na Mansão do Caminho eram espíritos que, de alguma forma, ele usou a palavra e encaminhou mal na época de Richelieu. Não sei se você sabe, Divaldo, a gente sabe hoje que Divaldo teria sido um dos braços direitos de Richelieu. A expressão em política de sua eminência parda, que é aquele indivíduo que não aparece, mas que domina, vem por conta dessa personagem que era, na verdade, Divaldo, né? Era um religioso, um frei, que estava próximo de Richelieu. Na verdade, Richelieu mandava e ele executava as ordens de Richelieu. Richelieu, por sua vez, a gente sabe hoje que é Jesus Gonçalves, aquele espírita que reencarnou em São Paulo, em Pirapitingui, que fundou um centro espírita, o Centro Espírita Santo Agostinho, dentro do leprosário, porque Jesus Gonçalves era leproso, um poeta intelectual, que depois de desencarnar escreveu por Chico. Em Parnaso de Além-Túmulo tem poesia de Jesus Gonçalves, um espírita notável, né? E, na verdade, antes de ser Richelieu, ele teria sido Alarico, o bárbaro que saiu dizimando cidades, né? E o Centro Espírita Santo Agostinho foi porque Jesus Gonçalves teve uma regressão de memória espontânea e se viu na reencarnação de Alarico, entrando numa região da Europa, dizimando tudo, e de repente Agostinho de Hipona, que estava encarnado, foi na direção dele com uma madeira com um símbolo da cruz, e aquilo sensibilizou tanto a presença que Alarico recuou, né? E aí ele ficou com aquilo ali e colocou o nome Centro Espírita Santo Agostinho em homenagem. Jesus Gonçalves, quando desencarnou, apareceu a Divaldo e contou a história e disse que ele reencarnou inúmeras vezes na hanseníase, né? E aquela encarnação era a 7ª em hanseníase e que estava agora se liberando de precisar reencarnar na Terra depois dessa última experiência. E disse, nós temos um laço, etc. Então, você veja, né? Se compromete com um grupo, né? Aí volta, né? Para de alguma forma se recuperar, né? Com o grupo. Então, isso é com o mesmo grupo. Veja, imagina, o Gregório está ali, naquele submundo, só praticando mal, pensando mal, planejando mal, de repente aparece um Gúbio, do nada, e começa a falar como está aqui, falar em amor, falar em perdão, entendeu? Porque lá ele está só ele, a consciência dele, as dores dele, a maldade dele, os remorsos dele, aí de repente chega um ser iluminado e começa a falar coisas que ele já não ouvia centenas de anos, entendeu? Todo indivíduo tem lá no fundo alguma coisa de bom e de repente ele quer fazer isso florescer, né? Para esse momento é fundamental que ele faça florescer esses nobres sentimentos que ele ainda carregava e nem lembrava mais que tinha. De repente não é tudo isso aqui, né? Isso a gente vê hoje. Mas é o tal do reforço positivo, né? Você é boa. Mas você é uma pessoa tão boa, assim, para poder ver se a pessoa dá isso. Encontra lá no fundo alguma... Não, realmente eu não sou tão mal assim. Realmente ele está falando, deve ter alguma coisa, né? Percebe? É porque a pessoa gosta de receber elogio, né? Quando ele mostrou, dizendo que ele tem qualidade, a vaidade. E tem a vaidade também que ajuda no processo. Tem a vaidade. E tem também um espírito desse, ele está tão endurecido que ele, a culpa que ele nega, que ele sufoca, faz ele ser arredio com o outro. Ele já espera a agressão do outro lado. Então, quando alguém também chega e diz assim, eu reconheço que você tem um lado bom, eu reconheço que você tem uma dimensão nobre e que você se perdeu pelo caminho, mas no fundo você é uma pessoa boa. Isso muda. Né? Eu queria comentar sobre os 60 obsessores do século É interessante. Eu penso assim, eu tive a oportunidade de comentar isso aqui na ocasião que a gente leu essa parte. Veja, são 60, o número assusta. Quando a gente fala que tem um obsessor, a gente já fica desesperado, né? Entendeu? Aí, mal a gente sabe que a gente 3, 4, 10, e 60 aí. Mas eu penso assim, como é que eu vejo aí? Veja que esses obsessores estão sob a tutela, sob o comando de Gregório. E Gregório pensou, porque o que é Gregório? É um indivíduo vingativo, ele está se vingando. Ele é um vingador, né? É um vingador que ele quer dobrar a pessoa. E como eu disse na outra ocasião, ele ama ela, está com orgulho ferido, porque
por algum motivo o amor dela não veio do jeito que ela queria, então ele quer dobrar ela à força, botar ela de joelhos para ela aceitar o amor dele de forma incondicional, ou seja, ele quer fazer ela amá-la à força, né? E nesse processo de vingança, de controle, esses 60 estão fazendo exatamente o que ele manda. Então ele tem um controle minucioso. Então, assim, não quer dizer que os 60 todos ficam se infernizando o tempo todo, descendo madeira o tempo todo, não. Um fica vigiando a esquina, um fica controlando alguma coisa do trabalho, um fica não sei o que lá. E percebe que 60 pode ser bastante útil? Não quer dizer que todos estão em cima vampirizando, porque ele, pelo que dá a entender o texto, ele está conduzindo ela às vias da loucura, vai conduzir ela para o manicômio, né, que ela está... Imagine, nessa época que manicômio era uma coisa grave, era choque elétrico, era um lugar brabo. Então vai viver uma série de padecimentos, e quando ela desencarnar para ele, eu vim te livrar das mãos. Imagina que seja mais ou menos isso que seja o projeto dele. Eu ainda te amo, né? E aí de repente ele finge que mata os 60 verdugos, sei lá. Vai aparecer como herói. Mas veja, esses 60, eles estão com uma maldade sob o controle dele. Então essa maldade não é aquela maldade intensa de 60 obsessores vampirizando. Percebe? Tem alvozes, né? Tem alguns alvozes na mente dela, aparece lá nos 4, 5, né? Sim, Margarida, que é mencionada, né? Que é vítima de ovoides, né? Em capítulo anterior. Com esses alvozes, não seria uma subjugação que chama, né? Sim, a obsessão. Sim, sim. E a subjugação é quando a pessoa já não tem mais força. Pelo que está descrevendo, ela está bastante dominada, né? Pelas mentes desencarnadas. Esse Gregório, na verdade, né? Que aumentou geral. Em última instância, em última instância. Perfeito, essa é a informação. É quando a pessoa já não tem mais Porque parece que a família dela também tinha muitos débitos, a família de Margarida. E veja, se fala família de Margarida, lembra que Guga é pai dela. Então, obviamente, né, como é que pelo que eu entendi, se me falha a memória da leitura, esse processo é um processo que está se arrastando aí 200, 300 anos, não é isso, mais ou menos? Isso. 200 ou 300 anos, né? Nesse processo, a mãe de Gregório, ela provavelmente já era um espírito, né? Já evoluiu, e o Gúbio também evoluiu. Mas os dois ficaram presos aí nesse cárcere de ódio, né? Quando a primeira vez que o Gúbio falou com Matilde, ele fez de conta que não reconhecia nem nada, mas ficou com aquilo na mente. Exato. E quando voltou da outra, ele perguntou, você falou de quem daquela vez? Ele perguntou, né? É isso. Ele tinha dito que nem sabia quem era Matilde. Dissimulou um pouco. Mas já lá internamente por isso que ele deixou ele voltar, porque ele queria saber de Matilde. Exatamente. E aí, Liginha, eu lembro muito bem. Olha a situação de penúria desse espírito Gregório. Veja, os dois grandes amores da vida dele, um é Margarida, que está nessa condição, e outro é a mãe. No momento que ele preferiu ser vingador, que ele passou a se dedicar a isso, ele ficou isolado. Olha a carência desse espírito. Nem a mãe, nem o amor. Percebe quanta revolta? Então, e ele está revoltado com Matilde porque ele queria Matilde ali do lado dele, tipo, ó, eu tenho o direito de me vingar, mas a senhora é minha mãe, fica colada comigo aqui, fica aqui do meu lado. Só que o magnetismo separou, e ele não está compreendendo direito isso, né? Cada um seguiu um caminho, né? Ele fala lá atrás, nos separamos e acho que a gente não se encontra mais, porque ele acha que ele pegou o caminho cada vez para descer mais e ela cada vez mais para subir, né? Então, mas olha a carência dele. Então, quando chega falando de Matilde, mexe com uma carência íntima, né? Que ele nega, mas intimamente ele está arrasado, né? 300 anos nessa solidão. Eu pedi a Flávia para comentar quando ele diz assim, a terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos o clima ideal. Perfeito. Que é aquela coisa que a gente estava falando, né? O como essas regiões de ignorância e de vício e de sombras predominam e se mantêm pelo combustível que nós encarnados damos
pelos vícios, pela animalidade nossa, pelo nosso lado primitivo. Nós alimentamos essa atmosfera. Daí, quando a gente muda de conduta, a gente muda também a atmosfera do nosso planeta. Veja como tem almas que são tão entrelaçadas, né? Mesmo nas confusões, que um precisa do outro, né? E sente falta. É muito interessante isso, né? Porque no processo dele com Margarida, não é só ódio e amor ferido, só não, né? Existe uma necessidade de ter, né, a pessoa próxima, etc., misturada com um monte de sentimentos, né? Com um monte de coisa que ocorreu. Agora é isso, né? A gente vê, por exemplo, os espíritos falando do como essas organizações só existem pelo nosso padrão de conduta moral no planeta. Esse tipo de comunidade se mantém por conta disso, porque elas se alimentam dos fluidos da carne, né? Da animalidade nossa. E isso eu acho interessante, porque a gente pensa, pegar isso que você acabou de falar, essa chamada aí, e levar para o conceito de planeta de transição, né? Na nossa transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, quando o Gubbio fala que eu não discuto os desígnios de Deus para permitir que existam ambientes como esse, tribunais como esse, perversidade como essa, mas compreendo os desígnios de Deus, ou seja, compreendo que no estágio em que a humanidade está, de provas e expiações, é necessário que exista esse tipo de coisa. Mas em breve o amor vai vencer tudo isso, vai acabar com isso. Então, no planeta de regeneração, nada disso vai ser possível existir. Já não vai fazer mais parte da nossa existência. Quer dizer, quando eu falo nossa, é com a expectativa de que eu participe desse mundo de regeneração, né? Que eu não seja exilado de novo para um outro mundo de provas e expiações, que é uma realidade, né? É uma realidade, né? Todos os espíritos estão sujeitos a essa peneira, né? Isso é uma realidade, né? Então, isso inclusive é um combustível para mim cada dia me manter na minha. Não ser exilado, né? Não tem sido muito boa a coisa, não. Fácil não. Mas se tivesse a porteira aberta, eu estava bem pior, entendeu? Se eu não tivesse isso aí para me orientar, estava bem pior. O Gubbio fala aqui isso, eu ia ler isso, e ainda que o Senhor não te reprovo nem te acuso, pois nada sou. Não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Eu achei isso assim. É o trabalho que eu estou fazendo do não julgamento. Meu Deus, toda hora que eu vou falar alguma coisa, deixa eu ficar do outro lado. É uma coisa. Sem, porém, que pelo amor lá vem ele de novo, viu? E pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada às raios de tua mente. Todos sabemos que os credores e devedores se encontrarão uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Gente, eu li e reli, meu livro está todo fiscado, tem mais coisa. É bom assim, é bom assim. E Hermínio C. Miranda, ele, num texto que até recortei, copiei e publiquei aí no Raciocínios, ele vai dizer que todos nós estamos caminhando, né? E a diferença evolutiva entre nós não é lá grande coisa, né? Não é lá grande coisa, exatamente por causa desse contexto do nosso mundo de provas e expiações. Porque assim, se a gente pegar os espíritos iluminados, mais sublimes, e o que está lá, olhando a visão eterna de um Jesus, por exemplo, você vê que ainda não é grande coisa. A minha diferença com o Flávio, com a fulano, parece enorme, né? É tudo... Mas, e quiçá falar de uma Joana de Ângeles, me comparar a uma Joana de Ângeles, né? Mas quando olha a malta humana toda, como um todo, né? E comparar isso a Jesus... não é nada. Não é grande coisa. Nós estamos basicamente na mesma faixa. Na mesma faixa, eu também acho. Essa questão de julgamento tem a ver com isso. Não é porque eu estou 2 ou 3 degrauzinhos acima e consigo olhar um pouquinho para baixo, que eu já me arvojo assim, infeliz e tal, sai-te de mim, chuta, não é? É questão do julgamento. E muitas vezes o julgamento faz exatamente isso. Paulo, eu acredito pessoalmente, claro que é inferência pessoal, mas eu acredito em cima das leituras da transição planetária,
que se a gente fosse basear na lógica que ocorreu com Capela, descrito por Emmanuel Caminho da Luz, os exilados, cujo processo deve ser semelhante aqui no planeta, além de ser uma parcela pequena comparado com a população mundial, se alguns milhões em Capela vieram, como diz Emmanuel, para a Terra, se a gente for parar para examinar e imaginar que a população de Capela naquela época deve ter sido mais ou menos a população da Terra, estou tomando como referência a Terra, pode até não ser. Alguns milhões para 7, alguma coisa bilhões de encarnados é uma parcela pequena, é uma parcela pouca. E o que eu vejo de descrição daquelas entidades são entidades que evoluíram na inteligência, mas estavam voltadas para o mal, né? Então eu fico pensando que talvez os futuros exilados são esses indivíduos que estão se comprazendo na maldade. Eu não sei se a gente está nesse processo. Eu acho que a gente se equivoca, cai, erra, mas assim, tentando acertar, trabalhando, né? Tá caindo, mas está trabalhando. O problema é quando a gente cai sem fazer nada, né? Sem trabalhar. De maneira geral, a gente que, digamos assim, já despertou para as questões espirituais, a gente não se compraz no mal, né? A gente não está mais nesse esquema desses grupos terroristas, do povo do narcotráfico, do povo que considera a vida nada, né? Verdade. Eu acho que tem uma diferença aí, né? Grande. E aí, olhando desse ponto de vista, sobre esse recorte, a diferença é bem grande. Não é? Essa é significativa. Porque vocês vejam que os exilados de Capela, quando vieram aqui, eles traziam aquela cultura, aquela inteligência, os egípcios, os gregos, etc. Mas eles pegavam em arma, eles iam para a guerra, né? Platão tem escritos que ele faz apologia da escravidão, né? Apesar da mente extraordinária dele. Eu acho que esse povo todo era exilado. Pois é. Veja como as coisas são delicadas, né? Quer dizer, que é o equívoco do argumento do Gregório dessa organização aí. Em nome da justiça, eu não faço justiça, né? Então, em nome da ordem e da paz, eu acabo fazendo uma coisa que não é muito isso. Isso é um perigo, porque tem a ver com o poder que eu tenho nas mãos, né? Se eu tenho um raio de ação maior, eu corro esse risco. É muito tentador, eu sou o braço da justiça, eu vou agora corrigir. Tem até uma questão que Allan Kardec coloca quando ele examina, se eu encontrar, eu depois compartilho com vocês, que quando ele examina a questão da civilização, né, o que é que demarca a civilização ou saída da barbárie, e tem um momento que Kardec fala o seguinte, que o espírito acostumado à ferocidade em sociedades muito primitivas, ao reencarnar e não encontrando espaço para dar vazão a isso, muitas vezes acaba indo para um local onde algumas dessas habilidades podem ser utilizadas a serviço de algo que é positivo, né? E aí Kardec faz uma alusão, eu não sei se é direta ou é uma interpretação minha, mas ele faz uma alusão à segurança pública, né? Eu não estou dizendo que todo policial é um espírito primitivo no passado, não é isso, não, né? Mas todos nós trazemos violências, né, internas, né? Bárbara falou, eu entendi que a expressão dragões é uma alegoria, e é mesmo, né? Assim como os dominicanos, né, que é uma espécie de uma seita dentro da Igreja Católica, que é o domínio dos cães. Os cães, aqueles cães, domínio dos cães, né, dominicano. Os canes são aqueles que servem ao Senhor como cães, fiéis, certo? Só que isso degenerou, e aí os dominicanos são uns desses que controlam lá os umbrais da vida e controlam, né? Isso aparece forte no livro também, né? Na verdade, existem expressões que ela começa como uma alegoria, né? Mas ao longo do tempo, dos processos, da assimilação, da incorporação daquilo, aquilo começa a ser plasmado, né? O livro revela uma série de indivíduos que são atendidos, por exemplo, a zoantropia, por exemplo, é o quê? O espírito não nasceu com um lobo, não nasceu. Como é que ele incorporou aquele perispírito naquela forma? Não foi através dessa fixação, desse processo, é o que aconteceu com os dragões, né? É o que aconteceu com os dragões. Então, a gente vê aqueles trabalhos espíritas lá de desobsessão, onde o pessoal rasga aquela carapaça que ele plasmou em cima do próprio perispírito, né? Uma coisa brava. Então,
é uma alegoria, mas de começo, entendeu? Ao longo do processo, ela é plasmada e vira modelo, padrão, né? Mas aí, Flávio, o que você tem a comentar sobre a obra Os Dragões, à luz do que André Luiz traz aqui? O que você nos fala sobre isso? Eu não li a obra. Eu Acho que você leu. Não li, não, juro que eu não li. A gente já conversou aqui, inclusive. Eu vi alguns comentários seus, etc. Deixa eu tentar entender. A obra coloca como algo concreto a existência de espíritos em aparência de dragão? É possível. Eles atendem vários espíritos que vêm exatamente com essa aparência de dragão. Acho que o capítulo 3, que é o resgate de Matias. Matias é o filho de Catarina de Médici na época de São Bartolomeu, da noite de São Bartolomeu. Carlos IX. E aí ele envereda, e aí ela vai resgatar o filho, né? E ele vem com esse totalmente deformado, com todos os características de dragão. Inclusive a narina queimada, o tamanho enorme. Ele se assemelha a isso que o pessoal coloca como reptiliano nessas imagens. Sim. A descrição é mais ou menos essa. Essa alteração ideoplástica é perfeitamente possível. Isso. Porque se existem casos de zoantropia, de licantropia, por que não em formato de dragão? Tem um caso muito engraçado até de Chico Xavier, que recebeu a visita do demônio, o espírito com o chifre, etc. É até engraçado, já contei aqui, né? Então, no mundo ideoplástico, a mente não tem limites, né? O espírito pode alterar a sua forma perispiritual, né? De acordo com, né, as suas preferências e no caso dos espíritos inferiores, até os seus conflitos, né? Ele pode alterar de fato. Então, do ponto de vista doutrinário, eu não teria nenhuma objeção, Patrício. Eu acho que no caso do texto de libertação, eu comentei, e a Bárbara até fez uma alusão a isso, que me parece que essa alusão que André Luiz fala aos dragões é de caráter mais metafórico, no sentido de que os dragões, no sentido de uma alusão aí a espíritos voltados para perseguição, etc., esse caráter metafórico, mas de fato podem existir, eu acho perfeitamente possível, espíritos com aparência ideoplástica perispiritual de dragões, eu acho isso